Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha juntinho com vocês. E hoje a nossa aula é de História. Isso mesmo, então abra aí o livrinho, ó, na página 295, tá bom? Vamos abrir? Página 295 e nela você vai encontrar os povos africanos no Brasil. Então, vamos conhecer um pouquinho aí, ó, desse povo que foi tão sofrido e ainda sofre preconceitos, não é isso? Então, um povo que foi sofrido, humilhado, vendido, feito mercadoria. A partir de hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dos povos africanos. Então, vamos lá? No livrinho de vocês tem assim, trabalhadores num passado e num presente. Então, vamos observar aí porque tem 4 imagens. A primeira imagem mostra os negros, né, trabalhando, tipo, em uma casa de engenho, né, em uma usina, em algo desse tipo. Eles estão aí, ó, fazendo esse trabalho manual. Observe também, do outro lado, temos aí, ó, 2 negros carregando em seus ombros uma pessoa branca, né? Na época, uma pessoa da corte, uma pessoa de posses, e eles andando e carregando em seus ombros, como se fosse um carro, como se fosse um animal, não é isso? Já abaixo, nós temos aí trabalhadores. Nós podemos observar que temos aí, nesse primeiro quadrinho, acreditamos que sejam médicos, não é? Vários médicos aí, ó, que atendem a população. Já do outro lado, nós temos este negro aí bem vestido, né? Acredito que seja engenheiro, não é isso? Tem aí embaixo, engenheiro. Ok. Então, estudou, se formou, muito bem. Aí tem assim, observe as imagens acima, o que elas mostram. O que é que elas mostram aí para vocês? Mostram pessoas negras que trabalharam em diferentes épocas, não é? Uns escravizados, lá em cima, as imagens mostram aqueles que eram escravizados, que não tinham oportunidades de nada, apenas por conta da cor. Não é? Eles não tinham oportunidades, eles eram escravos, trabalhavam e não recebiam nada em troca. Moravam em senzalas, amontoados. Comia uma vez no dia e olhe lá as sobras dos seus senhores de engenho. Né? Não recebia nenhum centavo pelo trabalho que fazia. Trabalhavam muito mais do que descansavam. Não existia férias, não existia nada. Eles eram vendidos, obrigados a fazer seu trabalho direito. E se os senhores achassem que eles não estavam fazendo esse trabalho, desempenhando bem esse papel, eles eram chicoteados. Se achavam que não estavam mais servindo para fazer aquele tipo de serviço, eles eram vendidos como se fossem aqui, ó, esse lápis. Eles não tinham valor sentimental algum naquela época para aquele povo. Né? Eles eram tratados feito animais, ou até piores, porque muitos animais eram tratados muito bem. Eles eram amarrados, vendidos, chicoteados, né? A situação dessa época era completamente difícil. Sobreviver. Já agora, nós temos aí esses afrodescendentes, não é isso? Essas pessoas, mesmo negras, que lutaram por seus objetivos, hoje elas podem escolher que profissão elas devem seguir. Que profissão elas devem seguir. Hoje elas podem aí fazer a sua escolha. Então, ó, elas têm a oportunidade de trabalhar naquilo que ela quer. E ela trabalha em troca de um salário. Hoje elas recebem para trabalhar, para cuidar aí das pessoas, feito essa médica, para fazer obras, feito esse engenheiro. E temos aí vários outros negros, como o nosso Pelé, por exemplo, né? Que vocês podem até não conhecer quem é Pelé, mas foi aí um grande jogador mundialmente famoso até hoje. E ele é negro, né? Então, ó, você pode aí hoje escolher o que é que você quer ser.
graças a Deus, né? Está mudando essa história. Então, são cenas da mesma época? Não, né? Tia Érica também já falou. A diferença entre elas também já acabei de dizer. Antigamente, as pessoas não ganhavam para trabalhar e hoje elas recebem o seu salário, têm a opção de escolhas e antigamente não é? Qual é a relação entre essas imagens? A gente já conversou sobre isso, não é isso? Então vamos lá, dando continuidade. A escravidão dos povos africanos. Como você estudou anteriormente, enquanto os portugueses tentavam descobrir uma rota marítima para as Índias, acabaram percorrendo toda a costa da África, até finalmente contornarem o continente e chegarem a Calicut, uma das cidades que pertence atualmente à Índia. Nessas inúmeras viagens, os navegadores portugueses aproveitavam para atracarem seus navios e explorarem novos territórios. A África, naquele tempo, era habitada por diferentes povos. Muitos desses povos estavam organizados em reinos e eram governados por reis que centralizavam o controle político e exerciam domínio sobre importantes rotas comerciais de marfim, de metais e de pedras preciosas. Naquele período, era bastante comum entre diversos povos africanos a prática da captura de cativos de guerra. Quando o reino saía vitorioso de uma batalha, por exemplo, lhe era permitido escravizar o adversário. Veja só a situação. A gente sabe que a África, a maioria dos povos que vivem lá, não é? Eles são negros. Então vejam só. Lá na própria África já tinha essa própria discriminação entre eles. Então, quando um povo brigava com outro, o povo derrotado iria ser escravizado pelos vencedores. Já imaginaram o absurdo que era? Já era o absurdo entre brigar entre um povo e outro, sendo eles do mesmo país, da mesma cor. Imaginem escravizá-los. Vejam a situação. Então, por conta disso, também permitiram, eles próprios, no princípio, permitiu que os outros povos brancos tomassem conta deles, dominassem aquele povo. Por quê? Porque era um comércio lucrativo, não é? Os portugueses logo se apropriaram dessa prática e passaram a capturar escravizados na África para comercializá-los em Portugal. Lá, os escravizados realizavam tarefas domésticas nas casas da nobreza. Mas, além disso, esses escravizados também eram exibidos ao lado de leões e outros animais africanos em apresentações de entretenimento que tinham como objetivo mostrar ao público europeu o quanto a África era um lugar exótico. A gente sabe que o país africano é um lugar super exótico, onde tem savanas e animais de grande porte, não é? Girafas, rinocerontes, então muitos leões e muitos animais. E naquela época existia essa biodiversidade maior ainda do que existe hoje. Então imagine, a gente vê um negro africano, uma pessoa forte, né? Aquela pessoa de um sorriso bonito, né? Então, o que era que eles faziam? Eles mostravam aquele negro como se ele fosse um animal, como se ele fosse outra pessoa que não tinha a mesma cor. Por ele não ter a mesma cor que ele, então ele era vendido, ele era escravizado. As mulheres tinham tarefas diferentes dos homens na época da escravidão. As mulheres eram vendidas para os seus trabalhos, para realizar trabalhos domésticos na casa dos senhores de engenho, dos chefões, da grande nobreza, não é? E muitas vezes também elas eram abusadas por eles. Por isso que nós somos uma mistura de raças, não é? Observem aqui, ó, a cor de tia Érica. Tia Érica não é completamente branca e também não é completamente negra. Por quê? Porque eu sou uma mistura. Então, naquela época já havia, como ela era abusada dos senhores dos engenhos, muitas vezes elas engravidavam e tinham os seus bebês. E os bebês não nasciam da mesma cor da mãe. Muitos deles nasciam mais brancos, mas nem por isso
elas eram beneficiadas. Aí é que elas eram castigadas e tratadas mal. Vocês sabiam que muitas vezes a mamãe só tinha o prazer de amamentar seu filho e quando ele crescia ele já era vendido para outra família? Já imaginou isso acontecer nos dias de hoje? O que seria de nós? Não é? O que seria de vocês? Pois é, veja como é triste. Eles não tinham direito algum, nem de constituir a sua própria família. Era um tempo terrível para os escravos. É muito, muito triste essa história. Então vamos lá. Quando os portugueses, enfim, passaram a explorar as terras recém-descobertas no continente americano, estabelecendo plantações de cana-de-açúcar, valeram-se do escravismo, uma prática tradicional dos povos africanos e já conhecida em Portugal, como forma de suprir a necessidade de mão de obra na colônia. Então veja só, não bastava só eles escravizarem os índios aqui na América, como também eles passaram a escravizar os africanos, porque dava lucro a eles. Eles passavam a ser donos, eles queriam a mão de obra, não é? Para o plantio e colheita de cana-de-açúcar, para o plantio e colheita do café, eles passavam a escravizá-los. E essas pessoas não tinham direito a nada. Não recebiam salário, tinham que trabalhar de 4 da manhã às 6, 7 horas da noite. Então eles dormiam amontoados. Banho? Meu Deus, não tinha banheiro, não tinha nada, eles não tinham direito a nada. Muitos comiam uma vez no dia e eles não aguentavam aquele sofrimento. Homens e mulheres, idosos, crianças, tudo misturados um em cima do outro, né? Nessas casas. Por isso que muitos fugiam. Então eles construíam o seu próprio espaço, eles fugiam para bem longe. E lá eles construíam lugares chamados quilombos, né? Para que eles pudessem viver livres. O sonho deles era viver livre, construir sua família e ter seus filhos. Mas imaginem só se os donos desses escravos descobrissem esses escravos fujões. O que acontecia? Eles tocavam fogo em tudo, eles batiam, eles amarravam ele em tronco, deixavam lá dia e noite sem comer. Muitos não conseguiam sobreviver e até morriam, não é? Eles viviam de forma completamente desumana. Muito deles. Então, vamos continuar. Os historiadores acreditavam que durante o período em que houve escravidão no Brasil, entraram no país cerca de 4,8 milhões de escravizados africanos. O comércio de escravos ficou conhecido como tráfico negreiro. Por quê? Eles vinham amontoados em um navio, chamado navio negreiro. Saíam da África e vinham para o Brasil. Então, esse navio, eles vinham em condições desumanas. Eles vinham tanto um amontoado em cima do outro. Eles não tinham espaço. Às vezes, muitos morriam. Eles faziam suas necessidades fisiológicas, como cocô e xixi, no próprio navio onde estavam lá, amontoados e amarrados. E isso eles passavam a viagem de meses, né? Naquele fedor, naquela situação desumana, onde eles ficavam juntos de ratos, juntos de tudo que não prestava. Quando um morria que não aguentava aquela situação, ele era jogado ao mar, né? Eles eram jogados ao mar. Então, quando chegava aqui no Brasil, que achavam que iam melhorar um pouquinho, eles eram levados para um local onde eram chamados de mercado. Mas não era para comprar farinha feito a gente compra no mercado daqui. De forma nenhuma. Eles eram amarrados e vendidos também. Não é? Como se fosse a mercadoria. A mercadoria do mercado era justamente os negros. Então, ó, se ele estava lá, o homem, sua esposa e seu filho. E se alguém quisesse comprar apenas um homem, comprava. Ou apenas a mulher, também comprava. Ou apenas a criança. Eles poderiam ser separados. Para aquele povo não importava o sofrimento deles. E sim a necessidade que eles iam dar a eles em troca, né, daquele momento.
muito, muito, muito triste. Observe aí a representação aí, ó, de uma reconstituição, de uma maquete do interior de um navio negreiro. Observem a situação em que eles ficavam, completamente desumanos, né? Muito, muito triste. Os escravizados, eles vinham de várias regiões da África. As pessoas escravizadas vinham de diversos pontos do continente africano e, por isso, tinham costumes, religiões e línguas diferentes. Eles pertenciam a vários povos. Aí tem aí o mapa da rota de tráficos e tem uma legenda, não é? Aí, ó, nessa legenda tem duas cores, lilás e verde, né? Nessa parte verde tem bantus e a parte lilás tem sudaneses. De modo geral, os povos africanos trazidos para o Brasil foram classificados como sudaneses e bantus. Os bantus eram um grupo de diversos que ocupavam os territórios que hoje formam os países da Angola, Camarões, Congo, Guiné Equatorial e Moçambique. Os sudaneses são originários de Benin, Costa do Marfim, Gana, Mali, Nigéria e Togo. Então, eles eram classificados aí, ó, desses dois aí lugares, tá certo? Vamos observar estas fotos por volta do ano de 1870, em Pernambuco, aqui, ó, no nosso estado. As pessoas mostradas são adolescentes de vários povos da África, por isso, apresentam diferenças físicas entre si. No Brasil, essas pessoas foram vendidas ou escravizadas. Elas eram vendidas justamente para serem escravizadas, para trabalhar sem ganhar nada. Elas sofriam e muito. Observe, ó, o formato do rosto dessas pessoas. Observem que não tem alegria nessas pessoas. Não é? Observem aí como elas são. Né? Apenas o que tem de igual é a cor da pele. São pessoas negras que viviam naquela época de dor, de sofrimento. E que eles só traziam lucro, porque traziam aí toda a mão de obra. Era feita por eles. Do plantio, da colheita, da caça, da pesca, do que eles queriam. Muitas vezes até as negras que moravam na casa dos senhores, se as senhoras brancas tinham um bebê e elas não quisessem amamentar, eles eram amamentados, ó, pelas negras. Sabiam disso? Pois é. Então eles faziam todo o serviço, tudo o que vocês imaginarem era feito pelas negras. Vamos aí à página 298. Os europeus se interessaram pela compra de escravos. Claro que eles se interessam. Era muito lucrativo, dava muito dinheiro a eles, né? Com o propósito de justificar o tráfico negreiro e a escravização dos povos africanos, os europeus desenvolveram várias teorias de caráter racista. Essas teorias defendiam a superioridade da cultura europeia em relação às culturas dos povos estrangeiros. Mesmo diante disso, os povos africanos resistiram bravamente às investidas dos europeus e à escravidão. Para evitar que as pessoas escravizadas organizassem revoltas, os traficantes as separavam, não permitindo que ficassem juntas as que falavam a mesma língua ou fossem do mesmo povo. Por isso, no Brasil, os recém-chegados não se entendiam, pois nem falavam a mesma língua. Eles misturavam para que eles não pudessem combinar nada, para fugir ou algum tipo de revolta. Então, ó, ficavam em diferentes lugares, para que eles não conseguissem entender o que um estava querendo dizer. Até nisso eles sofriam. Os escravizados lutaram contra a escravidão. Mesmo separados de seus grupos, os escravizados reagiam contra o cativeiro. Eles lutavam de todas as formas possíveis, fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, não se dedicavam ao trabalho, porque nada do que produziam era deles, e procuravam conservar seus costumes, transmitindo seus conhecimentos para as crianças.
Assim, as antigas culturas africanas foram sobrevivendo. Então, vejam só. Existem várias coisas que nós cultuamos hoje que é de origem africana. Porque eles passaram de geração para geração. Eles tiveram que ter a sua própria religião, porque eles não podiam frequentar as igrejas dos brancos. Então, eles tiveram que cultuar o seu próprio Deus. Eles tiveram que aprender a se defender. Vocês sabiam que a capoeira, que hoje é uma dança, vocês sabiam que vem da cultura africana? Eles usavam a capoeira para poder se defender dos malfeitores, das pessoas que queriam bater neles. Então, isso é uma das coisas que nós herdamos dessa cultura. A influência africana de modo de vida dos brasileiros. O que é que eles nos influenciaram até hoje? Hoje, podemos identificar muitas influências de povos africanos em nosso modo de vida, em nossas crenças, na música, nas danças e na culinária. Vamos observar. Na língua, o português falado no Brasil tem uma imensa quantidade de palavras originadas das línguas africanas. Por exemplo, neném, moleque, samba, batuque, canga, dengosa, marimbondo e etc. São tudo linguagem dos povos africanos e que nós falamos até hoje. Na música, a música e a dança de origem africana são influências muito fortes no Brasil. Nós herdamos deles ritmos como o batuque, o samba, o maracatu, a gafieira e também instrumentos musicais como os bongos e o berimbau, o pandeiro e outros. Deixa a tia Érica contar uma curiosidade para vocês. Vocês gostam de feijoada? Tia Érica ama. Eu amo feijoada. Acho uma delícia. Vocês sabiam que a feijoada vem lá dos povos africanos e que nós herdamos dela? Não? Como é que surgiu a feijoada, tia? Vejam só. Vocês sabem que os negros eles não tinham direito a nada. E eles passavam o dia todo nas lavouras, né? No plantio e colheita de cana-de-açúcar, do algodão, do milho, do café, seja lá de que for. Na criação de gado, mas existiam as negras que trabalhavam dentro da casa dos senhores de engenho. E naquela época, dentro daquelas casas, para os senhores de engenho era muita fartura. E os negros não comiam nada. Então essas mulheres que trabalhavam lá usavam de suas espertezas. O quê? Matavam um porco. Então, a orelha eles não queriam comer. Aí eles botavam para lá. O rabinho eles não queriam comer. Então, partes do porco eles não queriam. Então, as sobras dos senhores de engenho eram misturadas ao feijão. E aquilo ali era dividido, escondido entre os negros na senzala. E ali surgiu a famosa feijoada, né? Com o resto daquilo que os senhores de engenhos não queriam mais. Então, resto de feijão, resto de orelha de porco, resto da pata do porco, o resto da carne. Então, ali, ó, foi adicionando um ao outro, que surgiu a nossa feijoada. Certo? Então, a feijoada é de cultura o quê? Africana. Lógico que hoje, nos dias de hoje, ela não é feita de resto de comidas de ninguém. Pelo contrário, são aí adicionados vários ingredientes deliciosos que a mamãe compra e faz para vocês. Não é isso? Mas ela é de origem africana e surgiu dessa forma. Como a gente está vendo aí, ó. O samba, você sabia que o samba é de origem africana? Não, né? Então, ó, lutas e esportes. Vamos ver aí. A capoeira, como tia Érica já falou, inicialmente era uma forma de luta que os escravizados praticavam. Nela, partes do corpo, como mãos e pés, tornavam-se armas. Mais tarde, a capoeira tornou-se uma mistura de esporte e dança. Né? Então, nós conhecemos um pouquinho desse povo que foi tão sofrido e que hoje merece todo o nosso respeito, porque todos nós somos irmãos
E não é a cor da pele de alguém que vai fazer a diferença, né? Muitas pessoas são, podem ser negros, brancos, podem ser grandes chefes de uma nação, né? Podem ser o que quiser ser. Não é a cor da pele que vai fazer, né, com que ele fique reprimido. Não é isso. Nós devemos respeitar todas as pessoas, porque nós somos todos irmãos perante Deus, ok? Vamos aí, a nossa atividade. A nossa atividade você vai ler, obviamente, e vai pesquisar e procurar no próprio livrinho que tem todas as respostas, ok? Você vai ler, ó. Nós temos aí a atividade na página 299 até a página 302. A atividade de hoje é bem extensa, tá certo? Mas tudo que tia Érica já falou para vocês. Qualquer coisa, vocês podem vir aqui no privado de tia Érica, que tia Érica responde para vocês, tá certo? Tia Érica responde para vocês e tira as dúvidas que vocês estão com ela. Mas tudo isso, volta à aulinha ou então no próprio livro de vocês, vocês pesquisam que tem todas as respostas, tá certo? Só lembrando também que hoje é o último dia para dar o nome, né, para a nossa oficina tie-dye. Então, ó, corre, já pede a mamãe, não esquece que hoje é o último dia. Então, vai lá, ó, pede a mamãe e pede a mamãe para que ela dê logo o seu nome para a gente fazer uma oficina linda e maravilhosa. Tá certo assim? Tia Érica tá aguardando vocês. Um grande beijo e até amanhã.